Olá, somos da Cardum FI, o podcast da Carbon Business School, a escola de negócios focada no mercado de crédito de carbono e finanças regenerativas. Sejam bem-vindos a mais uma exploração aprofundada aqui no nosso espaço. Hoje, o nosso foco está nos movimentos recentes e, olha, bem audaciosos da NVIDIA, bem no epicentro da inteligência artificial. Não é só um ajustezinho de curso, não. A gente está falando de uma manobra estratégica, assim, de grande escala mesmo. Uma que envolveu, por um lado, estreitar ainda mais os laços com a gigante da IA, a OpenAI, e, por outro, fazer um investimento bilionário, que surpreendeu muita gente, na Intel, uma empresa que, historicamente, foi rival. A nossa missão aqui nesta conversa é tentar desvendar essa estratégia que parece ter duas frentes, né? O que algumas análises estão chamando de pinça estratégica. A gente quer entender as motivações por trás disso e explorar as implicações, que são enormes. Tanto no cenário global, geopolítico, quanto especificamente para a nossa realidade aqui no Brasil. A perspectiva que a gente vai analisar hoje veio de um material bem detalhado, focado justamente nessas manobras e nas consequências delas. Ok, vamos analisar isso. Exatamente. E é fundamental começar, assim, reconhecendo o tamanho da NVIDIA nesse cenário todo. A gente está falando de uma empresa que virou uma peça, nossa, absolutamente central na infraestrutura que sustenta a inteligência artificial hoje em dia, principalmente com as GPUs deles, né? As unidades de processamento gráfico, que são o coração mesmo, para treinar e rodar esses modelos super complexos. A IA, ela deixou de ser uma coisa do futuro, sabe? É o motor da inovação agora em quase todo o setor que você imaginar. Então, qualquer movimento da NVIDIA, ainda mais um tão grande assim, reverbera no mundo todo. E o ponto de partida para a gente entender a lógica por trás dessa ofensiva dupla é uma situação meio paradoxal que a NVIDIA estava enfrentando. Por um lado, a empresa com lucros recordes, sabe? Números que, nossa, deixavam o mercado de boca aberta. Por outro lado, as ações, mesmo lá nas alturas, estavam sob uma pressão constante. A análise que a gente tem aqui sugere que o mercado já tinha precificado para a perfeição. Ou seja, qualquer boato, qualquer coisinha sobre uma possível desaceleração futura, por menor que fosse, já era suficiente para dar um calafrio nos investidores. Isso cria uma pressão imensa para fazer algo ousado, né? Precisamente. É a chamada tirania das expectativas exponenciais, né? Quando você chega num patamar tão alto, manter aquele ritmo de crescimento que o mercado financeiro exige, vira um desafio, sim, gigantesco. E essa pressão toda levou a uma conclusão lá dentro da NVIDIA. Só ser a melhor fornecedora de hardware para IA, mesmo sendo super dominante nisso, já não era o bastante para garantir o futuro e sustentar uma avaliação trilionária. Era preciso construir algo mais duradouro, mais defensável. A análise use uma metáfora boa, a necessidade de cavar um fosso inexpugnável em volta do negócio principal deles. Não fosse qualquer, mas um que seja quase impossível de atravessar. É aí, nesse contexto, que surge essa tal estratégia dupla, que a análise descreve quase como um jogo de xadrez sendo jogado em dois tabuleiros ao mesmo tempo. São dois movimentos que, apesar de parecerem distintos, parecem totalmente ligados um ao outro. De um lado, o reforço da aliança com a OpenAI, claramente o movimento voltado para o software, para o ecossistema de IA. Do outro, aquele investimento pesado e surpreendente na Intel, com foco no hardware, na cadeia de suprimentos. As analogias usadas são fortes, né? Duas faces da mesma moeda, uma pinça projetada para blindar o império. Parece uma tentativa de controlar os pontos-chave da cadeia de valor da IA, sabe? Vamos desmembrar isso, então. Começando pelo pilar do software, a aliança com a OpenAI. O objetivo aqui, olha, vai bem além de só vender mais chip. O potencial está na ponta da lança da pesquisa e desenvolvimento em IA, e especialmente com os modelos de linguagem generativa deles. Então, ao fortalecer essa parceria, a NVIDIA busca, claro, garantir a fidelidade desse cliente que é vital. Isso assegura uma demanda enorme e previsível para os produtos mais caros deles. Faz todo sentido garantir um cliente desse tamanho. Mas a análise indica que a ambição é maior do que só um contrato de fornecimento, certo? Parece que tem um desejo ali de ter acesso privilegiado à fronteira da inovação, entender para onde a IA está indo, quais vão ser as próximas grandes demandas de computação
E quem sabe, né, até influenciar um pouquinho o desenvolvimento do software para ele encaixar perfeitamente e talvez exclusivamente com o hardware da NVIDIA. Isso não cria um ciclo de dependência mútua bem forte. O fascinante aqui é exatamente essa sinergia profunda que eles estão buscando construir. Controlar o hardware, as GPUs, que são o motor da IA, já dá um poder imenso. Mas aí, ao se aliar estrategicamente com quem desenvolve o cérebro que pensa, como a análise descreve a OpenAI e o software de IA, a NVIDIA tenta fechar o círculo. A ideia é criar um ecossistema onde hardware e software são tão otimizados um para o outro, de forma tão intrínseca que fica extremamente difícil para a concorrência oferecer algo parecido ou para os clientes pensarem em alternativas. Garante a demanda futura não só por ter o melhor hardware, mas por estar ligada intimamente a quem define as tendências e as necessidades do software de ponta. É uma barreira de entrada e tanto. Ok, essa parte da pinça focada no software e no ecossistema é mais fácil de visualizar. Agora vamos para o outro lado, o investimento na Intel. E aqui é onde fica realmente interessante. Porque, como a gente falou, pegou muita gente de surpresa. A Intel, apesar dos desafios recentes, é historicamente uma gigante e uma rival direta, principalmente no mercado de CPUs, né? Embora a NVIDIA domine nas GPUs. Por que investir bilhões numa competidora? A análise que a gente está vendo aponta para uma motivação que vai além da rivalidade de mercado. Seria uma jogada principalmente geopolítica, focada na segurança da fabricação do hardware. Exato. O foco aqui não parece ser a competição direta no mercado de processadores que a gente conhece, mas sim a infraestrutura física de produção dos semicondutores, a famosa cadeia de suprimentos. A NVIDIA, assim como a Apple, a AMD e um monte de outras empresas fabless, que projetam, mas não fabricam os próprios chips, tem uma dependência crítica da TSMC, a Taiwan Semiconductor Manufacturing Company. A TSMC é líder mundial na fabricação dos chips mais avançados, só que a localização dela, em Taiwan, representa um risco geopolítico gigantesco, dadas as tensões crescentes entre Estados Unidos e China sobre o status da ilha. Uma interrupção na produção em Taiwan seria, catastrófica para toda a indústria de tecnologia global. Então, o investimento na Intel seria tipo uma apólice de seguro contra esse risco geopolítico. Uma forma de diversificar a produção e criar uma alternativa forte de fabricação de ponta fora da Ásia Oriental, especificamente no Ocidente. A análise chama isso, de forma bem direta, de criação de um plano B ocidental para a cadeia de suprimentos de semicondutores. Mas a Intel tem capacidade para competir com a TSMC na vanguarda da fabricação. Ela está pronta para isso. Essa é a aposta. A Intel tem planos extremamente ambiciosos com a estratégia deles de foundry para se tornar uma grande fabricante de chips para terceiros, inclusive para concorrentes como a NVIDIA. Eles estão investindo dezenas e dezenas de bilhões de dólares em fábricas novas nos Estados Unidos, Arizona, Ohio e na Europa, na Alemanha. Muitas vezes com um apoio financeiro pesado de subsídios governamentais. A gente está falando de iniciativas como o Chips and Science Act nos Estados Unidos e o European Chips Act na União Europeia, que querem justamente reduzir a dependência da Ásia e fortalecer a produção local de semicondutores, por razões de segurança nacional e econômica, né? Então, ao investir na Intel e potencialmente virar um cliente âncora para esses novos serviços de foundry, a NVIDIA não só diminui o risco de Taiwan, mas também se alinha a esse movimento geopolítico maior. A Intel, nesse contexto, representa o corpo que fabrica, como diz a análise, complementando o cérebro que pensa da OpenAI. É uma jogada com uma dimensão de segurança industrial e geopolítica muito clara, sim. Essa combinação é poderosa mesmo. Tentar controlar o software de ponta pela aliança com a OpenAI e, ao mesmo tempo, assegurar uma alternativa ocidental para a fabricação de hardware via Intel. Isso leva a análise a levantar a perspectiva do nascimento de algo novo e potencialmente dominante. Fala-se num supermonopólio ou num império NVIDIA, Intel, OpenAI. O que é essa consolidação massiva de poder em torno da tecnologia mais transformadora da nossa era significa realmente em termos globais? As implicações globais são profundas e, em muitos aspectos, até preocupantes.
Essa estratégia, se der certo, representa uma tentativa de construir um ecossistema tecnológico quase autossuficiente, bem no coração da revolução da IA. Um ecossistema que, como a análise sugere, seria quase inexpugnável. Lembra daquela pressão inicial sobre a Nvidia para justificar a avaliação trilionária? Esta parece ser a resposta ambiciosa. Não se contentar em liderar o mercado, mas na visão apresentada tentar se tornar a dona do oceano inteiro da inteligência artificial. Do ponto de vista da Nvidia e dos acionistas dela, pode ser vista como uma jogada estratégica brilhante, uma visão de longo prazo para consolidar o domínio por décadas. Brilhante para eles, talvez, mas e para o resto do mundo? Para a concorrência, para os países que não estão no centro desse eixo, para a própria dinâmica da inovação? Quais são os riscos dessa concentração toda? O resto do mundo representa uma consolidação de poder tecnológico nas mãos de pouquíssimas entidades, o que pode ser extremamente desafiador. Significa que decisões cruciais sobre o futuro da IA, desde os padrões técnicos que vão prevalecer, os custos de acesso a essas tecnologias fundamentais, até a própria direção da inovação, podem ficar excessivamente concentradas nesse eixo Nvidia, Intel, OpenAI. Cria-se um bloco com um poder de barganha e influência descomunal. A análise é bem direta ao dizer que será um poder difícil de desafiar. Isso pode levantar questões sobre competição justa, acesso igualitário à tecnologia e a diversidade de abordagens na própria pesquisa e desenvolvimento de IA. Há um risco real de um caminho único ser imposto simplesmente pela força desse ecossistema integrado. Então, o que tudo isso significa? Vamos trazer essa discussão mais para perto da gente. Pensando especificamente nas consequências para o Brasil, como essa nova configuração de poder no mundo da IA impacta o país? A análise que a gente está discutindo aponta para impactos diretos e bem preocupantes para o Brasil. O primeiro, e talvez o mais imediato, é o potencial aumento do custo de acesso à tecnologia de ponta em IA. Se esse ecossistema Nvidia, Intel, OpenAI se consolida como o padrão de fato, o pedágio para países como o Brasil usarem essas ferramentas que são cada vez mais essenciais para a competitividade econômica e científica tende a ficar mais caro. Isso reforça uma vulnerabilidade tecnológica que já existe, né? Corremos o risco de ficar ainda mais dependentes, pagando mais caro por tecnologias críticas e com menos poder de negociação. Ou seja, o abismo tecnológico entre os líderes e os seguidores pode aumentar ainda mais. A gente fica relegado a pagar caro para usar as ferramentas sem participar da criação ou ter voz nas direções que essa tecnologia toma. Exatamente. E isso liga direto com o segundo ponto crucial que a análise levanta. Essa situação toda expõe, de uma forma que o texto chama de urgência dramática, a necessidade, assim, imperativa do Brasil desenvolver e implementar uma estratégia nacional robusta e bem financiada, tanto para a inteligência artificial quanto para a área de semicondutores. Não é só usar IA, mas ter capacidade de desenvolver, de adaptar para as nossas necessidades específicas na agricultura, na saúde, na indústria e, idealmente, participar de alguma forma da cadeia de valor global. Talvez em nichos específicos de design de chips ou software especializado. Sem um plano claro e investimento sério, o risco de sermos só consumidores passivos, importando soluções prontas e caras, é imenso. E além das questões econômicas e tecnológicas, a análise também menciona uma dimensão geopolítica para o Brasil, não é? Sim, e é um ponto fundamental que não dá para ignorar. A formação desse bloco tecnológico ocidental coeso, com Nvidia, Intel e OpenAI como pilares, é interpretada também como parte de um realinhamento estratégico maior, muitas vezes descrito como uma nova guerra fria tecnológica entre os Estados Unidos e seus aliados, de um lado, e a China, do outro. Para o Brasil, que historicamente tenta manter uma política externa pragmática, com relações comerciais importantes com os dois lados, EU e China são nossos maiores parceiros comerciais, essa polarização tecnológica crescente aumenta a pressão. Manter a neutralidade ou a equidistância fica cada vez mais complexo quando as próprias cadeias de suprimento e os ecossistemas tecnológicos estão se alinhando tão forte a blocos geopolíticos.
Isso levanta uma questão importante sobre qual vai ser ou qual deveria ser o posicionamento estratégico brasileiro nesse cenário global que está sendo reconfigurado pela tecnologia. Ficar em cima do muro pode se tornar insustentável. Realmente, são muitas camadas para a gente pensar. Recapitulando então, a essência da estratégia da NVIDIA, segundo essa perspectiva que a gente explorou hoje, é um movimento de uma audácia e complexidade, assim, notáveis. Não é só sobre vender mais GPUs. É uma tentativa calculada de assegurar o controle sobre os pilares que vão sustentar o futuro da inteligência artificial, o software e a inteligência dos modelos, pela aliança estratégica com a OpenAI, e a base física da produção de hardware, garantindo uma cadeia de suprimentos segura no Ocidente através do investimento na Intel. Obra como uma potencial jogada de mestre do ponto de vista da empresa e dos acionistas dela, projetada para criar um domínio que dure muitos anos. No entanto, a consequência inevitável é uma consolidação massiva de poder em torno de uma tecnologia que vai ser, sem dúvida, definidora para o século XXI. E essa concentração traz junto implicações profundas para a competição global, para o ritmo e para a direção da inovação e para o próprio equilíbrio geopolítico mundial. A gente está testemunhando a arquitetura do futuro da IA sendo desenhada por poucos atores. Fica bem claro que a NVIDIA não está mais satisfeita em só fornecer as ferramentas para a corrida do ouro da IA. A ambição, como a análise sugere, é realmente ser a dona do oceano inteiro, controlando tanto o cérebro quanto o corpo dessa revolução tecnológica. Uma estratégia com muitas facetas, cujas ramificações completas a gente ainda está só começando a entender. E talvez como um ponto final para a reflexão, algo que vem direto dessa discussão sobre concentração de poder. Se um ecossistema tão coeso e influente está se formando em torno da NVIDIA, Intel e OpenAI, quais poderiam ser os efeitos não intencionais ou de longo prazo sobre a diversidade da própria inovação em inteligência artificial? Será que essa consolidação, ao otimizar para um certo conjunto de hardware e software, poderia acabar marginalizando ou desencorajando abordagens alternativas ou mais radicais de pesquisa e desenvolvimento que não se encaixem perfeitamente nesse molde? É uma questão em aberto, mas fundamental para o futuro vibrante e plural da IA. Uma pergunta excelente para a gente continuar pensando. E para mais conteúdo sobre o mercado de crédito de carbono, finanças regenerativas e as intersecções entre tecnologia, negócios e sustentabilidade, siga a CarbonFi para se manter sempre atualizado. Obrigado pela companhia nesta análise.